Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, aquele blend de informações de sábado na temperatura certa, hein? Kaique, atacante do Bahia, que muita gente cravou, ainda não está contratado pelo Corinthians. O jogador é tratado como oferecido e eu vou te contar alguns detalhes que o negócio está pegando e eu vou te explicar tudinho na temperatura certa para você. Vamos também falar que Alan, jogador do Flamengo, volante, voltou a estar na mira do Corinthians. Vou te explicar se realmente voltou ou não a estar na mira do Timão. Ainda tem nesse blend de informação que Anchileri, esse sim, voltou a negociar. Eu vou te trazer uns detalhes aí importantes dessa negociação. E tem as escalações de Corinthians e Flamengo para a final da Supercopa Rei, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal aqui para trazer os furos de reportagem, bombas, enfim, aí principalmente a informação na temperatura certa para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor e você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de alta qualidade. A Lemier Jeans Premium está no braço, fabricando jeans desde 1970. Vai ajudar você a vender jeans de altíssima qualidade. É a fonte do Brasil em relação a jeans, é a fonte do jeans no Brasil. E, meu amigo, é um preço magnífico, né? Porque é a fonte da fonte. E o canal Café do Setorista ainda lembra que você tem um desconto, você que é atacadista, revendedor e lojista. Então você tem a fonte da fonte com desconto. Meu amigo, aí o seu lucro vai ser muito maior vendendo o jeans da Lemier Jeans Premium. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. A fonte do café, você sabe que é o Rei do Café, um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, todos gourmet, especiais, o tradicional que já arrebenta com o do mercado já, porque é café puro, sem mistura. Meu amigo, é o café que não precisa de açúcar, que faz bem para sua saúde. Quando o correio chega lá, você sente já o cheiro do café de verdade e nunca mais volta a tomar o café de mentira. É caminho sem volta, tô avisando. Comprou uma vez é para sempre. Ó, aqui ó, 10% de descontos, reidocafé.com.br. Vamos embora falar muito de Corinthians, quero começar pelas escalações de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians para esse jogo importantíssimo, né, da Supercopa Rei. Eu acho importantíssimo porque é uma taça que vai se levantar, meu amigo, então, né, é muito gostoso, né, e muito interessante começar o ano com levantando uma taça. O Corinthians tem desfalques, né, o Tchoca ainda não foi relacionado, foi devolvido pelo Torino, não passou nos exames médicos, né, então ele fica de fora, né, dessa partida contra o Flamengo, tá? Outro jogador que fica de fora é José Martínez, né? Meu amigo, José Martínez, que ainda não resolveu seus problemas burocráticos lá na Venezuela, tá? O Flamengo, né, o Felipe Luiz pode contar com o Lucas Paquetá, jogador contratado aí por uma fortuna, meu amigo. É uma loucura, né? Enfim, Lucas Paquetá deve, né, estrear aí pelo Flamengo, e quem deve estrear pelo Corinthians é o Caio César. No Corinthians, o Caio César não deve ser titular, né? Enfim, acredito que não, mas vamos aí para as prováveis escalações, né, de Flamengo e Corinthians. Corinthians, primeiro Coringão. Técnico Dorival Júnior, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranielli, tá? André, Matheus Pereira e Bidon na frente, Memphis e Yuri. Acredito que o Garro ainda pode, né, pintar aí, né, como uma opção no lugar do Matheus Pereira, tá? Ou o Gabriel Paulista também iniciar o jogo, quando se iniciar com 3 zagueiros aí, né, um do meio campo, né, pode ser até o Matheus Pereira realmente perde a posição, tá? Esse é o provável Corinthians para enfrentar o Flamengo, tá? O Flamengo vai com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. No meio campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Na frente, Carrascal, Pedro ou Bruno Henrique e o Plata, tá certo? E quem tem Plata contrata o Lucas Paquetá, que fica como opção no banco de reservas, tá? O árbitro da partida, Rodrigo Klein, né, do Rio Grande do Sul, tá certo? E lembrando que você pode assistir o jogo na Globo, TV aberta, Sport TV, TV fechada e Premiere, tá? No pay-per-view, seus canalhas. É nóis amanhã, eu acredito no Coringão. Vem comigo tomar um café.
Vamos lá, olha só. Hoje a Raíssa Simplício, né, que cobre o Flamengo, disse que o Corinthians voltou a ter interesse em mirar a contratação do Alan, volante do Flamengo, que está lá, né, enfim, não sendo utilizado e nem foi relacionado para a partida da Supercopa Rei. Realmente o Corinthians ainda tem interesse, né, pelo jogador. O Dorival insiste no Alan, como insiste também no Mandaca. São dois jogadores que o Corinthians ainda tem interesse, tá? Não tem informação se avançou, se voltou a esquentar ou não. Acho que nunca nem esquentou, né? O Alan e o Mandaca foram jogadores que o Corinthians negociou, mas nunca estiveram encaminhados. Então, sempre a informação na temperatura certa para você. Mas é sim, é um jogador que interessa, diferente do Wallace, por exemplo, que é um jogador que foi oferecido ao Corinthians, volante do Cruzeiro, e não interessa. O Alan interessa muito ao Dorival, então se o Corinthians conseguir avançar, vai agradar demais aí o Dorival Júnior. Então é a informação, né, que chega lá do Rio de Janeiro para você. Comenta aqui embaixo, você gostaria do Alan no Corinthians? Agora, quem voltou a negociar de fato é Fabrício Anchileri, tá? O Corinthians discute com o jogador a renovação contratual, né, porque era jogador do Corinthians, não renovou o contrato e a discussão está novamente entre 1 e 2 anos. A proposta que o Corinthians oferece é a mesma que o Corinthians já tinha oferecido antes da negociação travar, com um pequeno aumento para o jogador. Por que ele não fechou então com o Corinthians? A informação que me chega hoje é que o empresário dele, né, fez a cabeça do jogador, dizendo que ia colocar ele no futebol europeu ou em algum outro clube do exterior, mas nenhuma proposta chegou. O Anchileri, inclusive, tem conversado com o empresário para saber se vai chegar ou não, porque ele está interessado já, né, numa possível renovação com o Corinthians, porque não tem nada, né? Então ele está chegando no empresário dele falando, e aí, vai ter alguma coisa ou não, senão a gente fecha com o Corinthians. Quer dizer, o Corinthians não é a primeira opção do Anchileri na cabeça do empresário dele, enfim, é uma situação meio constrangedora. Mas o Corinthians voltou a conversar, negociar, o Corinthians quer 1 ano de renovação, tá? Mas, né, se tiver que dar 2 anos por jogador, é capaz que o Corinthians cedo, eu senti isso já na conversa que eu tive com as fontes. A prioridade é 1 ano, mas se eu falar, não, 1 ano eu não renovo, mais 2 eu renovo, eu acho que acaba fechando, é só um feeling meu a questão dos 2 anos. Mais 1 ano é o que o Corinthians ofereceu para ele com o mesmo salário. Vamos aguardar, mesmo salário que foi oferecido antes de travar, tá? Vamos aguardar. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Anchileri, você gostaria? Eu acho interessante. Jogador de característica diferente do Bidu, faz a zaga e pode entrar ali para ajudar no sistema defensivo em muitos jogos aí no segundo tempo, até quando o Corinthians poupar o Bidu. Deixa o like, comente aqui embaixo. A informação de sábado na temperatura certa para você. Hoje, né, muita gente já cravou, né, enfim, Globo, né, enfim, vários lugares aí já cravaram, né, Globo, UOL, Hernan, muita gente cravou que o Kaique já é jogador do Corinthians, tá? Não estou dizendo que, né, não estou querendo contrariar os colegas, não, pelo amor de Deus, só trazendo as minhas informações aqui para vocês, tá? O Kaique, o que me falaram é que é um jogador oferecido, né, pelo Bahia, e que ainda está sendo avaliado pelo Corinthians, tá? Então é claro que a informação aí procede, realmente tem algo em relação ao Kaique, né? Mas a temperatura que me passaram só é um pouco diferente. É que o jogador foi oferecido, o Corinthians está avaliando, mas algumas coisas pegam. Por exemplo, o fato de ser o mesmo empresário do Cauê Furquim, que né, que o Corinthians considerou aí que foi lesivo ao clube, né, a maneira como ele foi retirado do Corinthians para o Bahia, né? O Corinthians, inclusive, acionou, né, a justiça acionou a FIFA, né, alegando aí, né, que, enfim, o Bahia não agiu corretamente, tá? E outra coisa é que é o mesmo empresário que ofereceu o Biel, né, que também, né, o Corinthians vetou. E outra coisa também que pega, e aí uma informação importante, é que ofereceram com obrigação de compra, tá? Então, se o Kaique for contratado pelo Corinthians, vão ter que tirar essa cláusula aí de obrigação de compra, porque era uma obrigação de compra com valor alto, que me falaram. Então, assim, já ofereceram dessa forma, e aí não
meio que, né, o Corinthians não curtiu muito de cara, tá? Então, estou sendo bem humilde aí, né, dizendo para vocês, respeitando a informação dos colegas, mas eu vou agir mais uma vez com prudência, como eu já tenho feito aí em todos os casos e até agora tem dado certo, né, você tem sido bem informado, a informação, né, não que não vá ser contratado, enfim, mas eu prefiro ser prudente e acreditar, né, no que me passaram. Não tem por que a pessoa falar assim, Samir, ó, não está contratado ainda, estamos avaliando, foi oferecido, não tem por que eu dar, se eu que apurei, eu tenho que acreditar em mim nas minhas apurações, tá? Enfim, vamos ver, né, talvez os colegas podem estar mais avançados do que eu nessa daí, e faz parte do jogo também, mas eu vou trazer para vocês, né, o que eu apurei até agora, tá? Jogador oferecido, sendo avaliado, e da maneira que foi oferecido, né, de cara com uma obrigação de compra com um valor que o Corinthians não concordou, claro que isso pode ser contornado, é só falar, não, põe uma opção de compra que a gente pode fechar, né, digo, não estou nem falando que o Corinthians vai fazer essa contraproposta, estou dando aqui uma opinião, né, no meio do blend, e o fato de não ter um bom relacionamento com o empresário, né, e isso também dificulta um pouco, mas vamos aguardar, né, pode ser que o Marcelo Paes negocie, e aí fique tudo bem, porque, né, o Marcelo Paes não estava indo na época do Cauê Furquim, tá bom? Então a informação na temperatura certa que eu tenho para vocês é essa, oferecido ainda não foi contratado, vamos aguardar, beleza? Tô falando nem que sim, nem que não, mas apenas informando o que eu tenho para vocês, inclusive dessa obrigação de compra que ninguém sabia ainda, tô trazendo esse detalhe exclusivo da negociação. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, né, dá uma olhada no nosso clube de membros do canal Café do Setorista, os planos estão aí para você, né, e o plano Café Especial te coloca dentro do nosso grupo de WhatsApp. Deixa o like, deixa o hype, você que gosta desse canal, tem um carinho por esse canal, deixa o hypezão aí, ajuda nós, tá? Anuncie sua marca no canal Café do Setorista, dá uma olhada aí nos nossos programas ao vivo, almoço com a Fiel da meio-dia 1, Café da Fiel 19h30, e lembrando, tá? Amanhã tem um pós-jogo no canal Café do Setorista maravilhoso, hein? Né? Almoço com a Fiel aqui, né, gente? Almoço com a Fiel da meio-dia 1, Café da Fiel 19h30, e aqui é rumo aos 300k que eu conto com a sua inscrição. Pô, você tá todo dia aqui, não se inscreveu ainda? Me ajuda aí, velho. Se inscreve no canal, tá bom? Ó, canal de WhatsApp, bem legal para você. Instagram, tá certo? E vamos para cima, beleza? Café TV, né? Meu novo canal que nós vamos estrear, com certeza. Ó, se inscreve lá também. Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Até amanhã, final Supercopa. Tamo junto. Valeu.